Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos estudar o primeiro livro do Pentateuco. E antes de mais nada, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Isso é muito importante para nós. E se ao término desse vídeo você aprendeu alguma coisa a respeito da palavra de Deus, por favor, clica no botão curtir. Só curte se você gostou. Se você não gostou, comenta aqui embaixo que a gente procura melhorar no próximo vídeo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O Pentateuco, ele é uma das primeiras matérias a ser estudadas aí dentro de uma faculdade de teologia. Normalmente a gente estuda ela ali no primeiro período mesmo, né? O Pentateuco nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, fazer uma pequena introdução ao primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Essa palavra, né, Pentateuco, né, o nome já fala, né, Penta, 5, né? É uma palavra que veio oriunda do grego, né? E surgiu com a Septuaginta, né? O que é Septuaginta? A Septuaginta, ela nada mais foi do que a primeira tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, né? Reza-se a lenda que após a divisão do grande império de Alexandre o Grande, né, que foi dividido aí entre os seus 4 principais generais, um deles que ficou com o território ali da atual Palestina, ele de alguma forma se interessou, né, pela cultura judaica, né? Afinal de contas, eles vinham de uma cultura completamente politeísta, né? Então, quando surge aquela notícia para ele de que os judeus adoravam a um único Deus, aquilo dali é no mínimo curioso para ele, né? E aí reza-se a lenda que ele encomendou, né, uma tradução da Bíblia da língua hebraica para o grego, e patrocinou que 70 estudiosos, por isso que é Septuaginta, né? 70 estudiosos ficariam responsáveis então por essa tradução. Dessa tradução deu-se o nome então de Septuaginta. Então Pentateuco, ele nada mais do que a Torá judaica, podemos dizer assim, né? Torá e Pentateuco é a mesma coisa, já que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ao estudar, né, o Pentateuco, você estuda dentro de uma faculdade de teologia os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele tem este nome, né, justamente por ser o livro dos princípios, né? O seu nome já remete a isso. Gênesis nada mais do que princípio. Pode ser traduzido dessa forma, inclusive, né? Como o livro dos princípios. Gênesis não se preocupa em nenhum momento em nos trazer uma explicação científica do início de todas as coisas, né? Em nenhum momento o autor ele tem essa preocupação, muito pelo contrário. O propósito ali era justamente mostrar como que Deus ele criou todas as coisas e elegeu para si um povo, né? Tanto é que a estrutura de Gênesis a gente pode, dentro dela, né, estruturar de diversas formas, né? Tem teólogos que gostam de fazer a estrutura literária de Gênesis como as gerações, né? As gerações de Adão, de Sete, de Noé, de Abraão, babá. Eu gosto muito da estrutura temática de Gênesis, né? Que você divide ele em temas. Então você tem ali nos 11 primeiros capítulos, né, o tema da criação. Então perceba, olha só,
De 50 capítulos que Gênesis tem, apenas 11 o autor ele dedica-se a escrever como que todas as coisas foram criadas. Do capítulo 12 até o fim, o propósito volta-se inteiramente a explicar como que Deus ele elegeu para si um povo, né? Então ele começa ali a contar a história dos patriarcas, a começar de Abraão, depois Isaac, depois Jacó. É quase que o autor ele faz quase que uma minissérie, né? Você tem ali as temporadas, né? Tem a primeira temporada, que é a temporada da criação, então ele mostra a criação dos céus, da terra, da humanidade, a queda do homem, como que essa humanidade ela cresceu de forma espantosa e ao mesmo tempo que cresceu, ela também se esqueceu do seu Criador, voltaram-se para si mesmos e de tal forma que Deus ele teve que começar tudo de novo. Daí veio o dilúvio e a partir daí a história volta-se então para os patriarcas, né? Tá, aí vem a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Termina ali o livro, né, já com a ascensão de José, que vai dar uma continuidade em Êxodo. Percebam, né? Então seria a primeira temporada da criação, a segunda temporada os patriarcas, a terceira temporada... Tanto é que o livro ele termina já com um gostinho de quero mais, né? Pô, como é que continua essa história? Que ela vai continuar lá em Êxodo, né? Então já ali com a ascensão, termina ali com a ascensão com a história de José, né? Sendo levantado como um grande governante do Egito, e vai lá para Êxodo quando já Moisés é levantado como a principal figura aí dessa nossa minissérie, né? Então o propósito é esse, né? Mostrar como que Deus elege para si um povo e ao mesmo tempo que esse povo se volta contra Deus desde o princípio com o pecado e as suas devidas consequências, e ao mesmo tempo que Deus ele já tem um plano pré-definido de redenção para esse seu povo. A autoria de Gênesis ela é normalmente aceita como sendo atribuída a Moisés, né? Não só de Gênesis, mas basicamente a autoria do Pentateuco toda ela é atribuída a Moisés. Não necessariamente que Moisés ele tenha escrito cada palavra que está ali, também porque o Pentateuco ele narra a sua própria morte, né? E existem também alguns povos que o Pentateuco ele descreve ali que ainda nem existiam no tempo de Moisés. Mas quando os teólogos eles afirmam, né, que a autoria ela pertence a Moisés, eles querem dizer que aquilo dali é um pensamento, é uma doutrina, é uma lei que é mosaica, né? Olha, isso parece algo que Moisés escreveria, né? Isso é mosaico, entende? Os teólogos da alta crítica, né, que é um movimento aí, podemos dizer assim, que surgiu com base racionalista, eles foram os primeiros aí a duvidar da autoria mosaica, né? Dali muitos começam a atribuir a autoria a Esdras, por exemplo. Spinoza, ele atribui a autoria de Pentateuco a Esdras. Tem alguns outros grupos aí que vão atribuir a construção de todo o Pentateuco, não só de Gênesis, mas ali do período do exílio babilônico, né? Porque o exílio babilônico ele foi um período onde o povo estava distante de sua terra, distante do seu templo de adoração, portanto, foi um período de muita produção literária por parte dos judeus, né? O Talmud nasceu no exílio babilônico. Então, acredita-se que ali não só Talmud, como
os livros do profeta Daniel, Esdras, Neemias, posteriormente já, né? Mas também o Pentateuco e muitas outras coisas surgiram durante esse período. Se essa reconstrução ela for verdadeira, nós estamos ali datando de uma data a partir de depois de 586 a.C., né? Mas certo é que até o próprio Jesus ele atribuía, né, a autoria do Pentateuco a Moisés. E isso é comumente aceito por todos. Sendo assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi uma pequena introdução ao estudo do Pentateuco e mais precisamente ao livro de Gênesis. Vou trazer ainda um próximo vídeo explicando as teorias da criação acerca de Gênesis, né? Algo que muitos têm curiosidade e pouco é falado, e até mesmo a literatura ela é escassa nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aí. E se você não gostou, curte também e comenta aí embaixo o que você não gostou, o que você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.